mais um vlog pra vocês, diretamente das ruas de Paraty. Vou mostrar pra vocês um pouco do evento, tudo que eu for fazendo por aqui, as pessoas que eu for encontrando, as mesas que eu for conseguindo assistir. Então espero que vocês gostem desse vlog e se encantem junto comigo com a beleza de Paraty. Construindo, né, todas as narrativas. Aí vem a primeira história lá do Machadinho, né? O Machado nasceu sim no Morro do Livramento, tá? Mas aí se cria lá a narrativa. Hoje, dia 11, sexta-feira. Agora vai dar meio-dia, tô procurando um lugar pra almoçar. Porque ontem eu não consegui, o dia foi tão corrido que não consegui parar pra almoçar nem jantar. Não comi nada de arroz e feijão, então tô indo cedo fazer isso pra garantir que eu vou estar alimentado o resto do dia, porque hoje o dia vai ser cheio. Aí, como eu estava falando, eu vou almoçar porque senão eu não como. A gente fica falando, depois eu como, só que depois não dá, não tem horário. Se você não falar agora eu vou, você não consegue, é muita coisa depois da outra. Então passei aqui em casa, mandei uma mensagem pra Natália Protásio, que é a autora da Jandaíra, perguntando o que ela tava fazendo. E aí a gente vai almoçar juntas. Passei aqui em casa, que é caminho do lugar onde a gente vai comer, e vamos fazer isso. Eu já tô toda suada, hoje tá quente, ontem choveu, mas hoje tá quente, que bom, mas a gente fica suando, né? Agora de manhã passei lá na Casa Record a ouvir um pouco da mesa do Ayrton Souza, que eu queria ouvir. Encontrei o Volpe por lá, a gente conversou um pouquinho, tiramos fotitas. E agora é isso. Depois de comer, meio-dia e meia, eu preciso ir lá na Casa Poéticas Negras pra assistir a mesa da Rai Soares e ver como estão as coisas lá. E depois, 2 horas, tenho a mesa de afrofuturismo, né? Releituras afrofuturistas que eu vou mediar com a Sabine Mendes e o Israel Neto. Então,
tô empolgada. Aí depois fico um pouco mais livre, fazendo registros e encontrando pessoas. Acho que 3h30 eu tenho uma mesa com a Ana Fátima. É uma escritora baiana que tá por aqui e a gente vai se encontrar também. Vou atualizando vocês. Daqui a 40 anos, isso não é uma bobagem. Eu trabalho com isso. Eu estou procurando um avô. O nome dele, que a gente conhece, meu bisavô, é Mateus Cruz. Mas eu já encontrei Mateus com H, Mateus sem H, Mateus da Cruz. E aí, é ele? Não é ele? Eu posso estar perdendo um dado preciosíssimo sobre aquela pessoa. Então, nomes são importantes, datas são importantes. Pessoas muito conhecidas nossas, jovens, estão com datas de aniversário completamente diferentes. E faz diferença 2 anos na vida de alguém. Olha o que a gente passou na pandemia. Foram 2 anos e meio. Olha o inferno que foi o mundo. Olha como o mundo mudou em 2 anos e meio. É muito tempo. Não pode ter data errada, né? Então, eu vi que a gente continua apagando por estar tratando mal a memória de um monte de gente. Et le terme anticipation me convient beaucoup mieux puisque je le comprends vraiment comme évoquant un possible. C'est-à-dire que ce que j'écris, j'imagine vraiment que ça puisse se réaliser. Certes, dans le roman, je ne présente pas de plan de bataille pour créer le grand État panafricaniste que beaucoup appellent de leur vœu dans un environnement géopolitique multipolaire, mais c'est quand même ça l'ambition. C'est de réfléchir à comment est-ce que cette chose pourrait être possible, comment est-ce que l'Afrique subsaharienne pourrait recouvrer sa puissance et peser dans le monde, comment est-ce qu'elle exercerait cette puissance, est-ce qu'elle l'exercerait de la même façon que les impérialistes européens l'ont fait, ou bien est-ce que une Afrique puissante proposerait aussi au monde de nouvelles modalités justement de la puissance. Então, a antecipação é uma ideia que eu gosto, que é mais importante, porque ela apresenta o que eu escrevo e o que poderia se realizar, não só dentro desse olhar de uma geopolítica, de uma política multipolar, mas como que essa África subsaariana poderia apresentar o seu poder e sua potência para o mundo, como essa África subsaariana poderia se impor. Flip, dia 12, sábado. Hoje eu estou totalmente sem carisma. Acho que de ontem pra cá, tô sem carisma. Nem tô mais conseguindo gravar nada. Vou fazer uns registros dos locais, assim, mas não sei. Mas eu tenho muita coisa pra falar. Vamos ver se esse carisma melhora até amanhã, que é o último dia. E também não tenho conseguido acompanhar muita coisa, assim, então não tenho tido muito o que mostrar. Vamos ver se as coisas melhoram. Das relações familiares, relações com a maternidade, eu acho que muitas meninas, muitas garotas, muitas mulheres tiveram aí sua vida, né, alteradas profundamente por lares desestruturados. Esse choque que me leva depois a escrever alguma coisa, então a palavra ela só chega depois. E é impossível tocar o corpo e não tocar as camadas, 1000 camadas desse corpo. E a infância ela vai ser a primeira a chegar, mesmo que eu não escreva sobre a infância. Mas eu gosto muito de escrever sobre a infância porque eu acho que é o território mais abundante e sobre o qual a gente tem muita dificuldade de tatear, a gente tem muita dificuldade de andar, porque é isso, é assustador voltar lá. Acabei de sair de uma mesa agora com a Tailane Cruz. Ela estava conversando com a Dia Nobre sobre afetos, narrativas. E deu até para recarregar um pouco do meu carisma. Agora é meio de pouco, eu tô indo almoçar, que uma hora eu vou lá para casa Poéticas Negras para ficar um pouco lá, vender um pouco de livro também. E
acho que mais tarde fazer a programação que eu tinha pensado mesmo. Então, procurar um lugar para almoçar ontem. Fiquei 40 minutos esperando a comida e hoje eu vou ir no self-service, que eu já fui algumas vezes, porque acho que é mais garantido do que ficar esperando o prato feito. Acho que é mais rápido, aí eu consigo controlar um pouco mais de tempo. Aí eu tenho uns 50 minutos agora para comer e agora parece que tá mais fresco, antes estava muito quente. Espero que não chova de tarde, como choveu ontem e ficou caótico as coisas. Aqui na Saúde Paraty coloca até uma sandáliazinha. Então vamos lá. Pode fazer com que as pessoas tenham outro tipo de pensamento e de afeto em relação ao meio ambiente e em relação a tudo que está acontecendo aqui. Et de faire en sorte que qu'on se dise cette phrase est vivante parce qu'en la lisant, je suis en train de voyager. Voilà. Donc pour moi, le style aujourd'hui, c'est le mouvement. Pour le résumer très rapidement. Bom, então o Bolanho, na verdade, ele tem essa capacidade de de se transformar, né? A escrita dele, né? Então ela consegue passar de um registro bastante elevado para um registro muito mais prosaico e às vezes até mesmo vulgar, numa mesma frase, inclusive, eu diria. E essa elasticidade é o que torna uma frase viva, uma frase que acaba assumindo uma natureza mais orgânica. Ao ler esse tipo de frase, a gente consegue sentir essa organicidade, a gente sente os movimentos, a gente sente os tempos, a gente sente as vozes. Nossa, a iluminação aqui de centavos, né? Isso aqui é a pior coisa, filmar com a câmera frontal, mas eu gosto de ficar me vendo porque toda vez que eu filmo com a câmera traseira nunca dá certo. Último dia em Paraty, última noite em Paraty, dia 13 de outubro, e acabei de sair de uma janta com as meninas futuras. Foi bem legal, dá pra gente conversar bem. Eu tô voltando pra casa, pra hospedagem, pra organizar as coisas pra amanhã.
Na verdade já tá organizado, já estão organizadas, eu já arrumei mala, falta botar aqui, ser umas coisinhas de produtos de higiene mesmo, mais coisa que vai na mochila, então vou chegar em casa fazer isso umas 9h30 agora e tomar um banho, dormir pra amanhã. Vou selecionar umas fotos que não postei praticamente nada dessa flip porque, gente, como que posta e vive ao mesmo tempo? Não sei. Mas acho que vou selecionar umas fotos, vou ligar pro meu marido também, pra gente conversar um pouco. E dormir, que amanhã a gente vai sair cedo, umas 8 horas a gente vai estar saindo daqui. Eu vou pra São Paulo, eu vou ficar em São Paulo e volto pra minha cidade na quarta-feira. Chego quinta, que eu vou de ônibus, né? Mas é uma flip muito legal. Quando chegar em casa, será que eu finalizo esse vídeo? Acho que sim. Vou finalizar em casa pra conversar com calma, fazer um levantamento de mesas que eu consegui assistir, coisas que eu consegui ver, uns destaques assim, né? Tá bem escuro essa rua agora. Destaques da flip. Nossa, péssima essa iluminação, gente, me perdoa. Mas foi legal. Acho que foi um saldo legal. Eu percebi que veio um público, não sei se um público diverso, mas encontrei bastante colegas de profissão, né? Bastante amigos influencers também, criadores de conteúdo. Achei isso legal, assim. Não me senti tão solitária nesse sentido, apesar de ter me sentido solitária em alguns momentos. Mas aí é papo para um outro vídeo, solidão. Mas foi bem legal, foi uma flip bem legal. Então vejo vocês num próximo take para trazer uns comentários mesmo, mas espero que os takes que eu gravei por aqui, né, dá pra ver um pouco da beleza da cidade. E eu tenho muita vontade de vir pra flip. Ai, tudo molhado o chão, tava chovendo, ainda tá. Tenho muita vontade de vir pra flip, quer dizer, tenho muita vontade de vir pra Paraty em época que não é flip, no caso, pra aproveitar a cidade mesmo, pra ver a cidade mesmo. Acho que vale muito a pena porque a cidade é muito bonita, apesar das pedras. A cidade é muito bonita, tem toda a questão de ser uma cidade colonial, mas a beleza da cidade é inegável, então tenho vontade de voltar pra viver essa experiência sem estar numa flip. Enfim, é isso. Eu tô um pouco bêbada. Não bêbada, né? Eu bebi um Jorge Amado, que é uma bebida muito característica daqui. Limão, maracujá e rum, eu acho. Não, é cachaça, Gabriela. E aí eu tô alterada, mas tô bem. Tô chegando em casa já. Até já. I don't know if it's the same here in Brazil, but in the United States, if two black people are in love, then it's a black movie. It's not universal. So they always have the black person in love with a white person, so that white people can then be interested, because otherwise there's something within the ways in which whiteness is constructed that it can only have itself reflected back. Dia 20 de outubro, já em casa, como vocês podem ver. E vim finalizar esse vlog, né, como ele merece ser finalizado. Tô aqui com o meu... que é isso? Um leque, um abanador? Não sei, mas eu trouxe da Flip. Eu peguei lá na casa estante virtual. E ele serve pra abanar, porque tá muito calor. Hoje tá nublado, chovendo. Mas como eu gravo com tudo fechado, com um monte de lâmpada, ring light e softbox na minha cara, não tem tempo fresco que ajude, né? Então tá abafado. Mas vim finalizar esse vlog como prometido
E vou aproveitar e mostrar para vocês os livros que eu trouxe da Flip, os recebidos, ganhei muita coisa de presente, comprei alguns também. Então eu fui nessa Flip determinada a comprar livro, falei, ai, se eu ver alguma coisa legal eu vou comprar e tal. Aí eu trouxe, também porque, acho que isso influenciou muito. Apesar de eu ter ido com uma mala pequena e uma mochila, eu tava despreocupada com questão de peso, porque eu não fui de avião dessa vez, eu fui de ônibus. Então, não tem problema você estar com a mala pesadona, né? Então, eu pensei, agora que eu posso levar peso, vou comprar esse livrinho, e comprei. Eu falei que eu ia voltar pra falar sobre o que eu tinha conseguido fazer. Pensei que eu tinha conseguido fazer mais coisas, mas até que não. Eu fui a trabalho, né, como eu tinha comentado, com a editora Jandaíra. Aí a ideia ali era dar um suporte na venda dos livros, a editora sempre contrata alguém ali para vender os livros. E o que eu fazia era intercalar com a pessoa em horário de almoço. Então ficava uma horinha ali vendendo os livros, ou se a pessoa precisasse se ausentar por algum motivo, eu tava lá para dar suporte. Alguma dúvida que a pessoa tivesse, ou qualquer coisa, eu tava por lá. Aí, além disso, eu cuido das redes da editora Jandaíra também, então tava ali fazendo registro para as redes, divulgando os livros, divulgando os preços, convidando as pessoas a irem lá na Casa Poéticas Negras, que é onde a editora tava, para ver os livros, para comprarem, enfim. Fiz isso, e também quando tinha autor na programação, eu ia lá registrar, falava com o autor, conversava, então dava esse suporte ali para o que eles precisassem, elas precisassem também. Foi um pouco corrido. Eu pensei que esse ano ia até ser mais tranquilo, mas foi corrido do mesmo jeito, porque na hora uma mesa atrasa, encavalo com a outra, às vezes não dá tempo de almoçar. Teve um dia que eu não consegui almoçar, porque, não sei, alguma coisa atrasou. Não consegui almoçar, o meu almoço foi uma tapioca, que tava muito ruim. Muito ruim, nossa, super fina, esfarelada, assim, muito ruim, cara. Então, não recomendo. Mas os outros dias eu consegui almoçar, fazer questão de almoçar no restaurante e, enfim, me alimentar direito, né? Porque aquele papo, o saco vazio não para em pé. E jantar, não jantava, comia um lanche, eu acho, assim, mas não lembro pizza, não lembro de ter comido arroz e feijão, foi mais no almoço mesmo. Então, Flip é isso, né? Uma loucura. Aí, além das mesas dos autores que eu vi, né? Dos autores da Jandaíra, consegui ver mesa do Henrique Marques Amin, que para Jandaíra ele escreveu o Levante, e também Os Panteras Negras, uma introdução. Ele tem livros também pela editora Malê. Eu vou mostrar para vocês um livro novo que ele lançou lá na Flip, inclusive. Pela Malê ele tem Uma Temporada no Inferno, ele também publicou junto com Wagner Amaro um livro de entrevista com a Conceição Evaristo, e ele faz os guias de leitura das obras da Conceição Evaristo, que inclusive esse livro me ajudou muito a preparar minhas perguntas para a entrevista com a Conceição Evaristo, a relembrar e a conhecer sobre os livros da autora, então foi bem legal. Inclusive, se você perdeu essa entrevista, tem vlog da Bienal aqui e tem trechos bem grandes assim, da entrevista com ela. Se você quiser conferir, vou deixar o card aqui pra você, ou aqui, em algum lugar. Enfim, consegui ver algumas mesas do Henrique, vi 2 mesas da Tailane Cruz, que pela Jandaíra publicou Meninas de Fogo, e ela tem livro pela HarperCollins, um livro de contos, que é As Conchas Não Falam, se eu não me engano o título. O da Jandaíra é um romance muito bom, assim, muito sensível, profundo. Eu amo esse livro. Aí tinha também a Natália Protásio, que é uma escritora, né, cronista. Pela Jandaíra ela publicou o livro Pela Hora da Morte, Crônicas. Ali ela é farmacêutica também, então as crônicas falam muito sobre ser farmacêutica, sobre ser farmacêutica no período da pandemia, como foi pra ela, morando ali em Porto Alegre. E aí ela tá lançando agora, tá em período de pré-venda, o livro pela editora Zouk, A Moça Mais Bem Paga do Bonfim. A Moça ou Empregada Mais Bem Paga do Bonfim. É um livro de crônicas também, falando ali também sobre Porto Alegre. Tá em pré-venda, os 50 primeiros vão ganhar um brinde extra, que é uma
crônica extra. Indico muito que vocês conheçam o trabalho da Natália, ela é muito gente boa. A gente se aproximou muito, assim, nessa flip, porque a gente ficou hospedada na mesma casa. Uma casa ali que recebeu 14 pessoas, se eu não me engano, ou quase isso. Enfim, muita gente legal, gente dos livros, assim, muito legal ficar com o pessoal, conversar depois. Conversar sobre os livros, sobre as mesas que conseguiram assistir, fofoquinhas, foi muito bom. O que mais consegui ver? Tinha a Rai Soares também, que ela falou na Casa Poéticas Negras, foi muito legal. Foi sucesso, assim, os livros dela. Ela tá lançando o livro pela Jandaíra, que eu já mostrei num vídeo anterior, que foi no vídeo de como que é trabalhar presencial numa editora. Vou deixar aqui no card para vocês também conferirem, caso não tenha conseguido assistir ainda. E fora de trabalho, assim, o que eu consegui assistir? Eu assisti uma mesa, isso foi já no último dia, do Mohamed Sarr com o Gregório Duvivier, lá na Casa Libre, uma entrevista. A entrevista foi muito boa, assim, fiquei surpresa, assim, positivamente. Eu não tinha expectativa, assim, fui querendo conhecer o Mohamed, mas a entrevista feita pelo Gregório foi muito boa, assim. Ele fez umas perguntas muito aprofundadas, dava pra ler que ele leu a obra mesmo, que entendia do que tava falando, bastante crítico, assim, muito bom. Tinha um tradutor também ótimo, pessoa que tava traduzindo, e foi muito bom, assim, lotou. Era a última mesa, assim, da programação da Casa Libre, lotou. Eu fiquei pro lado de fora, muita gente ficou pro lado de fora. O Mohamed atrasou um pouco também, porque antes disso ele tava fazendo mesa na programação principal, e aí ele tava autografando, muita gente pra autografar. Aí veio gente que tava autografando nessa mesa pra Casa Libre, e aí no momento final de autografar as pessoas passaram na frente, né, porque elas já estavam esperando lá. Aí eu consegui autógrafo dele, vou mostrar o livro pra vocês, autografado. Eu falei em inglês com ele, minha antiga professora de inglês ficaria muito orgulhosa. Ele respondeu alguma coisa em inglês. Ele fala francês, né? E aí eu não entendi o que ele falou e nunca vou entender. Vai ficar por isso mesmo, mas tudo bem. E foi muito legal, assim. Mas de resto de outras programações, acredito que eu não consegui ver muita coisa. Vi uma mesa sobre, um finzinho de uma mesa sobre o Nordeste, assim, no meio literário, como é ser um influenciador literário nordestino. Então, o Patrick Torres, o Lucas Barros e a The Book, né, a Débora. Ela foi lá na Casa Estante Virtual. Na Casa Estante Virtual vi também uma mesa do Henrique Marques Amin com o Carlos Eduardo Pereira, falando ali sobre Machado de Assis. Depois teve uma mesa também sobre literatura clássica na Casa Libre, com Patrick, Tati e a Raquel, do Oficina Raquel. Então foi legal ouvir, enfim. Acho que isso, assim. E vi uma conversa ali entre a Eliana Alves Cruz, a Stephanie Borges e outra moça atriz que eu não conhecia. E aí eu fui principalmente pela Stephanie Borges, pela Eliana, peguei autógrafo. Elas estavam lançando ali plaquetes, né? Foi na casa Netflix, MapLab, Janela, assim. Foi legal, então foi basicamente isso que eu fiz. Uma coisa diferente nesse ano é que eu fui em festas. Gente, fui em festa, tipo, quê? Fui numa festa na Casa Libre, a música tava altíssima, não é muito o meu rolê, mas tava lá dançando, socializando com o pessoal. Aí no outro dia teve uma festa na Casa Estante Virtual, assim, tinha samba, não sei o que, tava ali. Não fiquei muito na festa, fiquei mais pra trás, assim, conversando com o pessoal. Tinha uns tiktokers, booktubers lá, a gente tava conversando. Aí depois dessa festa a gente, vamos pra um after, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de se reunir, não sei o que. Aí a gente foi atrás de um after, isso já era mais de meia-noite. Aí a gente foi no after lá do outro lado. Aí chegou num forró, assim, dancei uma música com a Débora, com a The Book, e depois fui pra casa porque eu tava cansada mesmo, né? E tava com bolsa pesada também, enfim. Então, experiências novas nessa flip.
basicamente isso. O legal é encontrar as pessoas, a gente sempre revê muitas pessoas. Eu achei que essa flip tava assim bastante diversa, mas talvez eu viva uma flip diferente, né? Eu não vivo a flip da programação principal, porque, bom, eu vou pra trabalhar. Mas dá pra encontrar bastante gente, assim, pelas ruas, pelas casas, pessoas que a gente admira, autores, pegar autógrafo. Acho que a flip traz muito essa proximidade, assim, entre as pessoas. Você vê que o autor é gente como a gente, e muitas vezes a gente coloca o autor no pedestal, que às vezes não precisa colocar, né? Aí, falando nisso, eu lembrei que eu vi também uma mesa com a Eliana Alves Cruz e o Estevão Ribeiro lá na Casa Malê, falando sobre o livro infantil que eles estavam lançando, que é o Genes da Nossa Gente, e que vai apresentar aí pessoas negras importantes, que muitas pessoas não conhecem. E aí a Eliana falou uma fala muito legal, assim, que eu fiquei pensando, sim, sobre as pessoas às vezes errarem o nome dela, ela corrigir, insistir nessa correção, porque às vezes chamam ela de Eliane, e é Eliana. E ela falou sobre o impacto histórico disso, né? Futuramente, a construção de memória. Então, futuramente, as pessoas que vão estudar esse período e verem o nome dela Eliane, muda tudo, gente. Não é a mesma pessoa, assim. Então, não pode errar nome, não pode errar data, tem que escrever certinho por uma questão histórica, assim, de registro histórico mesmo, de recuperação da memória mesmo. Então, achei muito legal. E isso que eu falei sobre essa proximidade com os autores, na festa da estante virtual, por exemplo, a Eliana tava lá dançando samba, a Elisa Lucinda também dançando, cantando. Então, assim, os autores dançando lá, se acabando de dançar, e, tipo, gente como a gente, é disso que eu tô falando, sabe? Tá muito assim no mesmo patamar, não tem essa coisa de Bienal que eu sinto, né? A flip é muito diferente da Bienal, primeiro, bom, por uma série de questões. Mas acho que a flip traz muito mais essa proximidade entre as pessoas mesmo, isso é muito legal. Claro que a flip é um evento elitista, é difícil chegar, é longe, claro que depende de onde você tá indo, mas no geral é longe, é muita gente de fora, é difícil, é caro de se hospedar nesse período, de comer nesse período, então, assim, é um investimento ir pra flip, mas vale a pena. Vou mostrar os livros pra vocês antes que a minha bateria acabe, senão vou ter que pegar outra câmera. Mas comprei, né? Comprados. Comprei as plaquetes lá na casa da Netflix. Peguei autógrafo com Eliana Alves Cruz, que é Cartas Cabeças Brasileiros do Futuro. Esta foi a minha revolução e eu estava finalmente em paz. Esse daqui é uma plaquete da Stephanie Borges, Um Nome Não É Uma Chave, que da Stephanie são poemas, da Eliana é uma história, prosa. Vamos lá para segunda rodada, né? A câmera descarregou a bateria bem no meio da minha fala, mas peguei aqui a outra enquanto a primeira carrega. Mas estava falando desse livro aqui, Mata Teu Pai, do Carlos Eduardo Pereira. Ele é de outra leva, não foi lançado agora, mas eu vi por lá. E como eu tinha conhecido o Carlos antes, ele foi super simpático, um querido. Eu quis pegar para ler e conhecer a escrita dele. Não sei, acho que eu não tenho nenhum livro dele por aqui, então vou adorar conhecer. Aí eu ganhei da Yasmin. Eu não sei se eu vou saber pronunciar seu sobrenome correto. Onmat. Assim, ó. Publicado pela Diadorinha, um livro de ficção especulativa. Ele saiu em que ano? Deixa eu ver. Ele saiu em 2023, ano passado. Uma Chance de Continuarmos Assim. Paula e Marcela, duas alunas negras na Faculdade de Física e de uma universidade federal, desenvolvem uma máquina do tempo, uma máquina que permite viajar no tempo. Leitoras de Octavia Butler, elas sabem que o passado não é uma opção. Ao viajar para o futuro, Paula acorda em uma colônia no fundo do mar.
Uma chance de continuarmos assim é uma ficção especulativa na qual afeto, tempo e memória são indissociáveis. Eu fiquei com vontade de ler, né? Só lendo isso daqui já tô com vontade de ler. E aí a Natália Protásio me apresentou ela, elas são amigas, e eu adorei conhecer a Tayasmin e tô muito empolgada pra ler. Ganhei autógrafo, tô muito chique. Então, muito obrigada, Tayasmin, eu vou adorar ler. Não vejo a hora de ler e trazer minhas impressões pra vocês. Agora, esse daqui foi um presente do Henrique, o escritor, né? Henrique Marques Amin. A gente tava lá na Malê, aí eu comentei, eu quero comprar esse daqui porque ele vai falar numa mesa, eu quero pegar autógrafo, não sei o que. Aí o Henrique, na hora eu não consegui pegar, falei, eu vou pegar depois pra eu não ficar com peso. E aí, no outro dia eu cheguei e o Henrique tinha comprado e me deu de presente, eu fiquei, obrigada. Que é o Terra Silenciada, saiu pela editora Malê. E aqui o autógrafo, eu comentei com vocês. Lindo, ele foi super simpático e tem tradução da Carla Reinhardt. Esse é um livro que ele foi publicado em 2014 originalmente, mas saiu aqui no Brasil em 2023. Então quase 10 anos, né? Tem o mais recente dele, que é A Mais Memória Recôndita dos... A Mais Memória Recôndita dos Homens? A Memória Mais Recôndita dos Homens? Uma coisa assim, eu vou deixar a capa aqui pra vocês, que é lançamento, saiu pela Fósforo, e era o que ele tava mais falando lá nos eventos. Eu queria também, mas ele é super grande, ele custa mais de R$100. Aí eu falei, não vai estar dando dessa vez. Aí vai ficar para uma próxima oportunidade, mas também tô com vontade de ler aquele. Inclusive tem resenha do Homens de Verdade, que é o primeiro dele que saiu aqui no Brasil, no blog, escrita pelo William, meu digníssimo. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem também. Aí, falando em Henrique, esse daqui é o livro que ele lançou lá na Flip, tá lançando agora pela editora Malê. Anastácia e a Máscara é um livro de poesia. Tá autografado, obviamente. Este livro de poesia de Henrique Marques Amin nos leva a uma viagem dividida em 4 tempos que se deseja serem esquecidos pela história. Um mergulho profundo, frio e meticuloso, mas não complacente, com estados de violência em suas mais variadas formas, ainda latentes sobre a nossa gente. Que é um blurb, né, basicamente do Abelardo Rodrigues, poeta e cofundador do grupo Quilomboje, e tem um blurb também do Oswaldo de Camargo, jornalista e escritor. Temos em Henrique Marques um poeta de variegadas faces com em comum cuidado com a forma, a qual veste com nítida clareza os versos encontrados em Anastácia, ou abriga os sentidos diversos um tanto trancados, ou ao imediato entendimento propositadamente antilíricos ou por vezes enigmáticos. Então, um livro de poemas. O Henrique é um excelente escritor, assim, tô bastante curiosa para ler. Vai trazer essa figura da Anastácia e da Máscara, dividido em 4 partes. A segunda parte é Arte Poética e Outros Poemas. Depois, Oratório de Rosa Egipsíaca e Livro Negro de Sonetos, aí traz sonetos aqui. E no fim tem um ensaio, crônica um tanto longa sobre a poesia de Henrique Marques Amin. E depois sobre os poemas. O ensaio é do Oswaldo de Camargo, se eu não me engano, deixa eu ver. Do Oswaldo de Camargo. E sobre os poemas, tem uma página aqui explicando sobre os poemas. Tô bastante curiosa para ler, já sou fã do Henrique de longa data, então vem aí em breve. E muito obrigada, Henrique. A gente já criou uma tradição de tomar um cafezinho lá na Flip. Então teve nosso cafezinho com bolo, foi bem legal, assim, o Henrique, além de ser um escritor muito bom, é uma pessoa muito legal, assim, então conheçam as obras do Henrique. E eu comentei lá no grupo da casa, né, onde eu fiquei, que eu queria muito ler Morreste-me, do José Luiz Peixoto. É um escritor português. Faz muito tempo, assim, muito tempo, sei lá, muitos anos que eu queria ler.
Acho que desde quando eu tava no ensino médio, assim, muito tempo. Só que nunca consegui o livro, ele sempre vinha pro Brasil, nunca tive a oportunidade de conhecer. Aí dessa vez eu comentei, aí uma das meninas trabalha com a editora Dublinense e falou: eu vou levar pra você. E ela levou mesmo, olha só. Essa é uma edição mais recente, né, nova. E o livro é de 2015 mesmo. Eu tava finalizando o ensino médio. E aí, aqui é um livro que ele vai falar sobre a relação dele com o luto, com a morte do pai. É muito triste. Na época, meu pai ainda estava vivo e ele faleceu há alguns anos. Então, acho que talvez seja importante também para mim ler nesse momento, depois de ter perdido o pai. Enfim, pode ter algumas semelhanças aqui com as nossas experiências, apesar de eu achar um pouco difícil, porque eu tive uma relação atípica com meu pai. Papo para outro vídeo. Mas estou muito feliz de ter o livro em mãos. O José Luiz Peixoto estava lá na Flip, depois em São Paulo. Não consegui autógrafo com ele, mas tem o livro. Obrigada, Evelyn, muito querida, que me deu. Aí, de comprados agora, isso daqui eu comprei. Cheguei, assim, no primeiro dia, fui dar um rolê. Fui dar uma volta, assim, pra me situar lá na cidade, no centro histórico. Aí eu dei de cara com a Rebeca Aletheia, que é a autora desse livro aqui. Ela tava com o livro na mão, assim, e ela tava conversando com a Flor Priscila, que também tem um conto publicado no Vozes Negras, no livro que eu tenho um conto. Eu falei: eu te conheço. Aí ela: eu te conheço também, e a gente falou. Enfim, ela é amiga da minha ex-professora de inglês. E aí ela tava com o livro na mão, eu falei: você tá vendendo? Comprei, é um livro que ela fala sobre viagens, né? Ela é viajante, ela tem uma agência de viagens, então foi esse papo que é a Bitonga Travel. E aí o livro dela é Escrever, Cartas de uma Viajante Negra ao Redor do Mundo, em que ela vai contar sobre as experiências dela como viajante negra ao redor do mundo. E aí, né, tô interessada em ler. Tem autógrafozinho, a gente tira foto, foi muito legal a gente ter os conhecidos se encontrado. Aí outros que eu comprei também, eu fiz uma mediação de mesa lá na Casa Libre, no dia 11, na sexta-feira, era uma mesa sobre releituras afrofuturistas com esses dois escritores, o Israel Neto e a Sabine Mendes. E aí eu fui atrás deles para conhecer os livros que eu ainda não conhecia, me situar. Aí eu comprei os livros para, né, conhecer também, entender um pouco mais sobre a escrita deles. Aí da Sabine, O Imortal, que é esse daqui, que traz uma releitura do conto A Imortal, do Machado de Assis. E aqui nessa edição tem tanto o conto do Machado de Assis quanto o conto releitura, né? E é uma releitura sobre uma ótica afrofuturista e é bem legal. Tem aqui a autógrafo. Eu não li completo, né? Eu li as passagens, fui entender, assim, pra gente conversar, mas fiquei bastante interessada. E Machado de Assis é um dos escritores que apareceu muito, assim, permeou muitas conversas, assim, nessa Flip, então acho que me despertou também essa vontade de reler as obras do Machado de Assis, reler os contos que eu li faz um tempo também, estar sempre revisitando. Aí, do Israel Neto, eu comprei A Cabeça de Zumbi, que é um dos últimos lançamentos dele. Aqui a gente tem uma sociedade secreta que vai achar a cabeça de zumbi, a cabeça mesmo, numa construção de obra de metrô lá em Pernambuco. E aí tem toda essa questão do quilombo, e tem uma sociedade secreta que vai garantir essa passagem de zumbi, né? Porque tem uma história de que a alma, né, o espírito só vai poder descansar quando tiver corpo e cabeça unidos, né, não separados. Então a gente vai ter um pouco disso. É uma história de fantasia, assim, quase beirando um terror, afrofuturismo. Então, para quem tem interesse no assunto, fica aqui a indicação para vocês, tanto do Imortal quanto do
Cabeça de Zumbi. Agora, presente, uma autora que eu encontrei por lá, conheci por lá, eu já acompanho nas redes, já tinha ganhado o livro dela, foi a Ana Fátima. E aí ela falou, ai Maria, queria te ver, me procura, eu vou te dar um mimo. E aí eu já queria ver ela naturalmente e até comprei o livro dela, já queria comprar, que é esse daqui, o lançamento, né? Os Dengos na Moringa de Voinha. Aqui. Saiu pela Brinquebook, que é um selo infantil da Companhia das Letras. Muito fofo esse, muito fofo. Olha só as ilustrações. As ilustrações são da Fernanda Rodrigues, que já apareceu por aqui ilustrando outro livro. Muito fofo. Aí eu comprei o livro, cadê? Tá autografado. E aí a gente se encontrou. E ela me deu mimos. Tudo isso aqui de livro, gente. Tudo isso de livro. Uma nova edição do Já Fui Água Um Dia, que é um livro de poesia, poemas dela, com uma capa diferente, bonitona. Aí, Nosso Filho Bomani, de Laís Porto, ilustrações de Kézia Silveira. Ela me deu lá também. É de essas Laís Porto e Kézia Silveira também são da Bahia, né? Aí da Ana Fátima tem Tunde e as Aves Misteriosas. Esse daqui, livro infantil. Saiu pela Regina Educação. Tem versão em inglês em libras. Que legal! Tem um glossário. Aí ela também me deu As Tranças de Minha Mãe. Infantil. Lindo. E Maurício Aquim, que, se não me engano, ela falou que é o filho dela. Livro do filho dela. Os Animais de Estimação. Olha só. Que bonitinho. Um conjunto de poemas curtos. Maurício Aquim apresenta na obra de literatura infantil Os Animais de Estimação, as estratégias de ataque e defesa de animais que são chamados de estimação por seu carisma e ambiência em nossos lares. A obra é a primeira publicação em livro do autor mirim. Regina Educação, a editora, que é editora dos outros livros também. Não sei, não conhecia essa editora, eu vou ficar atenta para conhecer. Porque as obras são muito legais, né? As obras infantis, eu sou fã de literatura infantil. Inclusive, levei alguns livros que eu tinha aqui para ler com os meus sobrinhos, porque fui, né, passei em São Paulo na ida, tanto na ida quanto na volta. Lemos livros, a gente tem uma tradição de ler livro quando estou por lá antes de dormir, então a gente tem esse momentinho, ele já tem autonomia para ler eles mesmos, então é bem legal. E a gente lê, inclusive, juntos esse daqui, Os Dengos na Moringa de Voinha, que são... Eles não conheciam, assim, as palavras, porque vem muito de acho que uma cultura e uma relação nordestina, né? Com a família e com a questão do afeto e afetividade. Em São Paulo deve ter, mas não é tão comum. A palavra moringa, que é esse negócio aqui, como se fosse um filtro de barro, só que ele não tem um filtro exatamente, é um jarro de barro que você bota água e ela fica gelada mais tempo. Ela é assim, laranjinha. Então foi legal apresentar isso assim para os meus sobrinhos, que são de cidade grande, sabe? Não tem muito essa conexão com a terra, assim, com a família, apesar da família ser baiana, avó, tudo e tal. Avó, bisavó e voinha, né? Eles não chamam assim as avós deles, chamam de vó, vovó. Mas voinha acho que é uma coisa muito baiana, assim. Eu sou baiana, então não sei se em outros lugares do Nordeste as pessoas se referem aos pais, avós, com esse diminutivo, né? Voinha, mainha, painho, voinho. Acho que isso é uma coisa assim, bastante baiana, até onde eu conheço. E vocês? Vocês me contem se aí na cidade de vocês tem essa forma de tratamento mais
Eu acho que é mais afetiva, assim, mais afetuosa com a família. Foi isso, gente. Flip. Então tá finalizado aqui esse vlog, que ficou gigante. Mas espero que vocês tenham gostado das experiências, do que eu mostrei um pouco, do que eu consegui mostrar um pouco da Flip. E dos livros que eu trouxe, que eu ganhei, que eu mostrei aqui. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram ou não. Sugestões do que mostrar também, né? São sempre bem-vindas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo, então. Tchau, tchau.